E agora, em meio a essas discussões sobre o corte de gastos, né, a avaliação é que a economia com militares ainda depende de uma regra de transição. A Jussara Soares, vem para cá, porque, Jussara, ao longo da semana você veio trazendo em primeira mão várias notícias em relação à discussão, né, de novas regras para mexer ali no quanto custam os militares para o Tesouro. Em que pé, eu queria que você desse uma atualizada para a gente, em que pé está essa discussão? Olha, Débora, boa tarde para você e a todos que estão aqui conosco. Nessa expectativa desse pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem também ali uma grande expectativa por quanto que deve ser a contribuição dos militares nesse corte de gastos. Por exemplo, qual vai ser o impacto das mudanças que serão feitas para as Forças Armadas? A gente trouxe aqui que o Ministério da Defesa entrou num acordo com o Ministério da Fazenda para justamente incluir os militares nesse ajuste fiscal do governo. E até aí, tudo certo. Só que dentro desse pacote, desse acordo, o que ficou definido é o seguinte: precisa de estabelecer a idade mínima de 55 anos para que um militar passe para a reserva remunerada. Só um adendo aqui, às vezes o pessoal fala que é aposentadoria, mas o termo correto aqui é reserva remunerada. Bem, vamos lá. Qual que é a questão neste momento? É que os técnicos, tanto da Defesa quanto da Fazenda, do Planejamento, da área econômica do governo, precisam chegar nessa regra de transição. Então, é por isso que não dá para saber qual vai ser a economia feita a partir dessas mudanças. Primeiro que, para implementar essa mudança da regra para 55 anos de idade mínima, é preciso fazer uma regra de transição, porque atualmente os militares, eles são regidos pelo tempo de serviço. Ou seja, eles têm que cumprir 35 anos de serviço para aí sim passar para a reserva. E lembro que até 2019 esse tempo era de 30 anos. Então, é isso que não se sabe ainda. Eu tenho apurado isso desde o acordo, né, do fechamento desse acordo. E o que me dizem é o seguinte: olha, ainda não tem uma regra, porque tem várias situações que impactam diretamente na carreira do militar. Então, é preciso conciliar essa proposta da idade mínima de 55 anos com, por exemplo, o tempo de carreira. Eu vou dar uma explicação aqui que talvez vai facilitar aqui o entendimento disso. Bem, olha, imagina, tem um general que de repente aos 53 anos ele é general no primeiro posto, né, do generalato, um general de brigada, e aí ele pode concorrer ao segundo posto, que é o do general de divisão. Se ele não é promovido a general, imediatamente, compulsoriamente, ele precisa ir para a reserva. Ou seja, se ele tiver 53 anos ou 54, ele não terá atingido a idade mínima. Este, por exemplo, é apenas um dos ajustes que precisam fazer nessa evolução da carreira, nesse ciclo da carreira militar. Então, este é um ponto que está travando aí para saber exatamente qual vai ser o impacto no governo na inclusão das Forças Armadas nesse corte de gastos. Aí eu trago outra informação também, é que é o seguinte: tem outras medidas que são mais simples de resolver. Por exemplo, a morte ficta, que é o pagamento de pensão para militares que foram expulsos das Forças Armadas por alguma questão, condenação, mau comportamento, enfim. E aí, isso é uma questão que, segundo a apurei aqui, é fácil de resolver. Por exemplo, também mudança no fundo de saúde, todo mundo pagar 3,5% da sua remuneração para o fundo de saúde. Basta ali um ajuste interno na própria regra interna das Forças Armadas. Mas essa questão da idade mínima é que tem dado dor de cabeça, e até porque isso é o que está causando maior insatisfação dentro ali das Forças Armadas, porque tem uma carreira. Lembrando que em 2019 já houve mudanças ali, como eu disse, passou de 30 para 35 anos de serviço para poder ir para a reserva remunerada. E é nesse ponto que é essa falta de ajuste, Débora, de como conciliar essa idade mínima com a carreira que está pegando, e não é possível ainda saber quanto tempo deve ter essa transição. Uma outra pergunta, por exemplo, tem questionado esses técnicos todos. Bem, qual vai ser esse tempo de transição? Vai ser uma transição de 5 anos, 10 anos, 15 anos? Também
não se sabe isso, também não está claro. Então, a partir disso, até recentemente o ministro Fernando Haddad fez uma projeção de quanto poderia economizar com os militares, mas essa regra não está pronta, porque precisa, esse detalhe não pode ser confirmado, porque ainda não tem a expectativa de quando essa idade mínima será implementada, esse tal debate aí. Então, fica a expectativa, como eu disse aqui, para esse anúncio do ministro Fernando Haddad e até para verificar aí se ele chega nesse detalhamento também dessa questão dos militares, que vão dar contribuições também na questão ali de algumas pensões, como eu disse, na morte, na pagamento de pensão para morte ficta e nesse ajuste também ali do Fundo de Saúde.